interior do Amazonas, na cidade de Coari, missionários chamados de Calebs ajudaram dezenas de famílias a terem uma experiência de vida diferente. Além de cestas básicas, atendimentos médicos, os voluntários mostraram que mesmo em meio a tantas tristezas da vida, é possível sim viver em paz e feliz. Vem ver! O endereço desta reportagem é a comunidade Bom Sucesso, localizada às margens do Grande Lago Tibiã. E para chegar até aqui, o único meio de transporte é o barco. Localizada no meio da floresta amazônica, a comunidade passa a sensação de paz e tranquilidade entre os moradores. Mas a realidade não é bem assim. Geralmente o dia a dia é amanhecer o dia, depois do culto, sai para a roça, as mulheres também acompanham. As mulheres aqui, ela acompanham o homem. Elas estão também ajudando os homens no cultivo da roça, né? Da banana e da macaxeira, tudo isso. E tem também a pesca. Uns saem para pescar, colocar a rede, que é a malhadeira, pegar o peixe. Olhando essas comunidades ribeirinhas como esta que eu estou agora, bem longe dos grandes centros, sem energia elétrica e sem internet, pensamos até que eles são menos tentados a pecar do que nós. Mas a realidade por aqui não é muito diferente das grandes cidades. É a droga, é a bebida, né? Sempre aparece aqui na comunidade, né? E a gente tem procurado ver até roubo também. Pensa que não, some um remo do irmão, some uma malhadeira, some algumas coisas também de casa. Sempre a gente enfrenta essa dificuldade também aqui. O Osvaldo é a prova de que mesmo num lugar distante é possível viver uma vida cheia de transgressões, a Deus e também a família. Eu era alcoólatra, eu fumava, eu bebia, eu era uma pessoa muito que não respeitava minha esposa. O Osvaldo era um menino muito rebelde, ele usava droga, bebia, mesmo com casado ele também vivia com outras mulheres assim. A vida do Osvaldo não parecia ter um futuro muito promissor, até o dia em que o projeto chamado Missão Caleb desembarcou na comunidade e ajudou dezenas de famílias, entre elas, agora, a do Sr. Osvaldo. Eu estou me acostumando com a palavra Seu Osvaldo. Eu não tinha essa palavra no meu vocabulário, não tinha. E hoje eu passo por aí, Seu Osvaldo, tudo bem? Eu digo, tudo bem. Seu Osvaldo, eu vou matutando esse Seu Osvaldo, até que ponto eu cheguei, né? E ser um homem respeitado. A filha do Osvaldo só tem 12 anos de idade. E mesmo assim, ela percebeu o bem que a Missão Caleb fez para a família inteira. A missão do Caleb foi muito legal e ajudou muito as nossas famílias e as outras famílias, a minha família, né? Que a gente fazia uma coisa que nada agradava a Deus. Agora a gente prega para outras famílias. A Missão Caleb, ela transformou nossa vida. Onde há pessoas, há necessidade de salvação. E mesmo que os lugares sejam distantes, sempre haverá um Caleb disposto a servir. Na Missão Caleb me encontrou, agora eu quero encontrar como eles me encontraram. Meus amigos, tudo por aí. Aonde quer que eu for, eu vou levar o amor de Deus para eles. Lindo, né? Quanta transformação! Que Deus abençoe todos os Calebs, que são esses voluntários que usam o período de férias para falar de Jesus e plantar a semente do Evangelho. Nossa admiração a todos vocês. E essa foi só a primeira boa notícia de hoje, viu? Veja o que mais preparamos para você. Voluntários cantam para os pacientes internados no Hospital Adventista do Pênfigo. Colégio Adventista de São Luís, no Maranhão, dá apoio a um homem que ganhou bolsa de estudos nos Estados Unidos.
Campanha Compartilhe Esperança da ADRA continua beneficiando pessoas carentes. Desta vez, vamos ver os frutos em Ji-Paraná, Rondônia. Tudo isso e muito mais no seu programa de Boas Notícias, que já está no ar. O ancianato é um ministério muito importante entre os adventistas. Os anciãos trabalham lado a lado com o pastor para manter a igreja ativa e crescente. Por isso, essa atividade vai receber uma atenção especial nos próximos anos aqui na América do Sul. Veja os detalhes na reportagem da Vanessa Arba. Quem acompanha o dia a dia numa igreja sabe, há muito trabalho a fazer. Se tudo se resumisse à organização e realização dos cultos, até que seria tranquilo, mas as demandas se estendem por áreas administrativas, estruturais, teológicas, até o acompanhamento pessoal dos membros. Para dar conta de tudo isso, o pastor precisa de uma mãozinha. É aí que entra em cena a equipe de anciãos. Esses membros voluntários exercem um papel de liderança em diversas áreas e que é de suma importância numa comunidade adventista. Porque ao lado do pastor, ele consegue contribuir para o desenvolvimento da igreja, ele consegue mobilizar a igreja, ele consegue ampliar o campo de ação missionária da igreja e também consegue exercer aquilo que nós acreditamos ser fundamental no trabalho do ancianato, que é o pastoreio, de pessoas sendo cuidadas, pessoas sendo preparadas, pessoas sendo desenvolvidas para o discipulado. E pensando em cuidar bem de quem tanto cuida das demandas da igreja, a liderança adventista na América do Sul estabeleceu algumas medidas para fortalecer a vida espiritual dos anciãos. Entre elas está um acompanhamento desses líderes e de suas famílias por parte dos pastores, além de uma capacitação especial para o desempenho dessa atividade. Estas resoluções foram apresentadas no início deste mês durante a comissão diretiva plenária da denominação em 8 países do continente. Ainda na área do ancianato, outra novidade votada nestas reuniões é que mulheres poderão exercer a função de anciãs. Elas sempre tiveram parte ativa na liderança da igreja e agora podem empregar seus talentos em mais esta atividade específica. Acredito que as mulheres têm muito a contribuir para o crescimento da igreja. Elas têm grande potencial e têm demonstrado isso desde os tempos bíblicos. Nós vemos a mulher ativa não apenas na Bíblia, mas também no surgimento da igreja primitiva. Nós vemos a mulher ativa no mercado de trabalho, elas gerem seu próprio lar, elas auxiliam as pessoas, né? E vemos isso na igreja de maneira muito forte e muito ativa também. Por isso, eu acredito que a ordenação de mulheres ao ancianato seja um grande passo para a nossa igreja. Além do ancianato, outras áreas receberão atenção especial da igreja nos próximos anos. São elas escola sabatina e pequenos grupos, estudos bíblicos e as novas gerações, ou seja, todos os ministérios que envolvem crianças, adolescentes e jovens. Estas áreas são consideradas estratégicas pela liderança da denominação. Investir recursos e esforços nelas reflete no desenvolvimento da igreja como um todo. Dentro das necessidades da nossa igreja local e dos nossos membros, o fortalecimento espiritual deles concentra-se nessas principais ênfases. Por isso é que nós estamos investindo tudo que temos para poder crescer o membro em sua vida espiritual e de maneira missionária. As reuniões da comissão diretiva plenária trouxeram ainda outras definições importantes. Alguns departamentos, por exemplo, receberam novos diretores e associados. Também foram lançados novos materiais evangelísticos, como o livro O Último Convite, que aborda uma das principais bases teológicas da Igreja Adventista. Mais de 20 milhões de cópias desta obra serão distribuídas à população na América do Sul nos próximos 2 anos. Outro lançamento é o Feliz Set Class, que é uma plataforma voltada ao público jovem e basicamente funciona como uma escola para quem quer se tornar um youtuber cristão. Os detalhes sobre estas e outras novidades apresentadas na comissão diretiva da Igreja Adventista estão disponíveis no portal noticias.adventistas.org.
Você já viu uma igreja que ainda nem foi inaugurada, mas que já está em ação? Pois isso está acontecendo em Eunápolis, no sul da Bahia, com os adventistas da comunidade Vivendas. Olha só. Em breve, uma nova igreja adventista será inaugurada na cidade de Eunápolis, sul da Bahia. A comunidade Vivendas será um espaço de acolhimento e, desde já, o desafio dado aos membros é que os moradores do local percebam esse propósito antes mesmo da estrutura física ficar pronta. Distribuídos em equipes, os adventistas realizaram ações diferentes. No último sábado, 10 de julho, um dos grupos teve o primeiro contato com os moradores do bairro, uma área nobre do município, através de uma feira de saúde montada em um espaço aberto, já usado para exercícios físicos e lazer, bem em frente onde será a igreja. Durante o final da tarde, foram expostos cartazes sobre os 8 remédios naturais e os transeuntes também puderam usufruir de alguns serviços, como medição da pressão arterial e peso, aconselhamento espiritual, atendimento com profissionais de saúde e ainda receberam água, maçãs e as crianças ganharam balões. Cerca de 120 pessoas foram beneficiadas com essa iniciativa. A ação, que recebeu o nome de Haja Mais Amor, foi encerrada com uma surpresa para Jéssica, que participou da feira e é amiga de uma das organizadoras com quem estudou a Bíblia recentemente. Ela ganhou um kit spa e não escondeu a felicidade. Saiba que você tem aqui na comunidade Vivendas, amigos e irmãos, por isso você acaba de ganhar um kit spa. Obrigada, gente. A previsão é que a igreja fique pronta em janeiro de 2022, mas o amor está em ação desde agora. É isso aí, afinal a igreja somos nós, né? E em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o Hospital Adventista do Pênfigo, há um ano, tem realizado um projeto muito especial para pacientes internados em tratamento contra a Covid-19. O projeto Serenata, todos os sábados, reúne um grupo de voluntários para cantar e orar com os pacientes em tratamento na instituição. Obedecendo às normas de biossegurança recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, os voluntários levam esperança aos internos cantando pelo lado de fora das janelas de vidro dos quartos. Hoje, ex-pacientes já recuperados da doença somam forças para dar continuidade a essa corrente do bem. Aqui as pessoas estão entre a vida e a morte. Talvez a última mensagem que elas ouvirão poderá ser esse louvor aqui. Graças a Deus nós temos experiências aqui de pessoas que saíram vivas, mas vamos clamar a Deus, vamos pedir a Ele que restaure essas pessoas aqui também. Soberano Deus, eterno Pai, juntos estamos elevando um louvor, Pai, de restauração, clamando a Ti pela cura. Nos corredores de um hospital cercado de natureza, há pouco mais de um ano, nasceu um projeto que levaria esperança a muitos corações aflitos. Em maio de 2020, pouco mais de 2 meses depois do início da pandemia de Covid-19, o capelão do Hospital Adventista do Pênfigo, pastor Claudinei Duarte, decidiu fazer algo a mais pelos pacientes em tratamento contra a doença. Pude iniciar ali com um grupo pequeno. Eu estava ali dentro do CTI orando com os pacientes, enquanto esse grupo, que começou pequeno e hoje é um grande grupo, nós cantamos pela janela, fazendo uma serenata toda especial para cada paciente. A Vivian e a Elis foram pacientes aqui no CTI Covid e há alguns meses receberam o carinho do grupo da Serenata, assim, pela janela de vidro. Elas contam o que esse projeto significou para suas vidas e também recuperação. Eu acredito que minha recuperação foi um pouco dessa força nessas orações deles, nessa cantata, que eu consegui me recompor. Esse momento da serenata é o momento mais esperado lá dentro. Eu tive 83% do meu pulmão comprometido. Eu tive várias infecções hospitalares, infecções urinárias. E estou aqui, gente, viva! Muitas pessoas estarão no céu através deste trabalho, através desta última oração. Então os resultados, muitos serão vistos apenas na eternidade.
O Departamento de Proteção Ecológica Natural da China anunciou que os pandas gigantes não correm mais risco de extinção. Segundo o país asiático, depois de muito trabalho, já é possível encontrar cerca de 1.800 ursos pandas na natureza. É bem provável que você conheça esse rostinho, mesmo que ele não seja um animal típico da fauna brasileira. Originários da Ásia, os pandas são animais que fogem do estereótipo dos outros ursos. Esta espécie adora passar o dia dormindo e comendo uma planta bem específica, bambu. Sua pelagem alvinegra foi muito cobiçada e comercializada no início do século passado, fazendo com que os pandas ficassem por décadas entre os animais ameaçados de extinção. Em 2017, a China anunciou planos de criação para uma reserva ambiental de 16 mil quilômetros para a preservação dos pandas. Mas este trabalho não começou agora. Desde os anos 70, o governo chinês vem trabalhando para conseguir salvá-los da extinção. Além dos 1.800 animais que foram catalogados e estão soltos na natureza, é possível encontrar essa espécie em zoológicos de vários países com clima frio. A saída dos pandas da lista de animais com risco de extinção não retira a preocupação com a espécie, que se mantém como uma das mais vulneráveis. Eu não canso de dizer que eles são muito fofos, não é mesmo? Agora nós vamos rever um episódio do quadro Maranata, instituição que constrói igrejas, escolas e abre poços artesianos há mais de 50 anos. A origem da Maranata sempre foi ligada a um senso de aventura em uma terra distante. Lugares longes de Berrien Springs, Michigan, onde a entidade foi criada. Aviões, passaportes e línguas estrangeiras são elementos críticos do projeto da Maranata. As missões levaram os voluntários a construir igrejas e levar a palavra aos povos das Bahamas, da Guatemala e de Dominica e outros países. No entanto, espalhados pela história inicial da Maranata, estão muitos projetos na América do Norte. Um dos primeiros e mais importantes foi em Yellowknife, na região norte do Canadá. Trabalhando praticamente sem parar por 2 semanas, 140 voluntários construíram uma igreja para a congregação de Yellowknife. Uma igreja que ainda existe até hoje. Logo depois, voluntários trabalharam na escola indígena de Holbrook, no Arizona. E em 1976, a Maranata começou a organizar convenções anuais. Os eventos costumavam acontecer em uma das escolas adventistas do 7º dia nos Estados Unidos, e o programa era precedido de um projeto de reforma do campus. 1 ano depois, a Maranata criou filiais pelos Estados Unidos. Os membros se reuniam e organizavam pequenos projetos em grupo, e muitos projetos foram realizados na América do Norte. No início dos anos 80, o conceito de filiais locais foi abandonado, mas o movimento para atuar na América do Norte ganhou força. Eventualmente, os projetos na América do Norte se tornaram uma parte comum do calendário de projetos da Maranata. Assim como as missões internacionais, as missões na América do Norte precisavam de voluntários para trabalhar em projetos grandes por 10 ou 14 dias de cada vez. A única diferença? Não havia taxas de hospedagem e alimentação. Tudo era fornecido em troca do trabalho dos voluntários. A outra grande mudança nos projetos da América do Norte aconteceu em 2012. Por anos, a Maranata tinha construído igrejas na América do Norte. Com o passar do tempo, tornou-se evidente que congregações menores nos Estados Unidos precisavam de igrejas simples e economicamente viáveis. A Maranata tinha construído muitas igrejas na América do Norte, mas a maioria delas foram para congregações que tinham uma capacidade de angariar grandes quantias de dinheiro. Então a Maranata já tinha padronizado o design das construções nos projetos de igrejas internacionais.
Mas nós não tínhamos um design padronizado para construir igrejas aqui na América do Norte. Uma solução para as congregações internacionais era a Igreja de um Dia. Uma solução simples e eficaz para grupos que precisavam de estruturas básicas. Essencialmente, a Maranata precisava de uma solução parecida que funcionasse no contexto da América do Norte. Uma igreja padronizada e econômica poderia fazer uma diferença significativa para pequenas congregações, muitas das quais têm pouca experiência e pouco dinheiro. Infelizmente, nós vimos muitos exemplos de congregações que decidem que querem construir uma igreja, mas eles não têm tanta experiência nesse tipo de projeto de construção. E não conseguem tocar o projeto da forma correta. Então, eles acabam se enrolando com os detalhes e, muitas vezes, esses projetos falham bem rápido. Então, a Maranata começou a criar projetos de igrejas padronizadas. Nós queríamos designs que fossem simples, para facilitar o trabalho dos voluntários e para que congregações com poucos recursos conseguissem arcar com o projeto. Trabalhando com arquitetos, a Maranata criou o primeiro projeto, que foi testado em New Albany, Mississippi, em 2012. E a resposta da congregação foi extremamente positiva. Esse projeto foi um sonho realizado para nós. Porque nessa comunidade daqui não se vê muitas igrejas adventistas do sétimo dia. Você vai ver diversas igrejas, mas não uma igreja adventista. E a comunidade, o tempo todo, vivia perguntando para mim: cadê a sua igreja? Ou qual é a sua religião, sabe? E eu costumava dizer: bom, eu sou um adventista do sétimo dia, mas nós não temos igreja. Então, com esse projeto e essa igreja, eu espero que mais gente passe a conhecer os adventistas do sétimo dia. Desde então, a Maranata construiu várias igrejas usando o projeto padrão para igrejas da América do Norte e mais pedidos continuam chegando. Hoje, a Maranata concluiu no total mais de 320 projetos na América do Norte. E essas missões estão se tornando mais populares, conforme a ideia do que um espaço missionário deve ser, se ampliando. Projetos recentes nos Estados Unidos têm atraído voluntários de fora da América do Norte. Nesse projeto, em Nova York, um grupo de brasileiros se inscreveu para ajudar nas reformas do colégio de Union Springs. Sempre quis ir para um país pobre, a África, a Índia. Quando surgiu a oportunidade, a gente primeiro pensa que os Estados Unidos não precisam, um país rico, né? Mas eu acredito que a gente não deve... que em qualquer lugar a gente pode sim fazer a diferença. Nos últimos anos, os projetos na América do Norte dobraram, porque mais e mais organizações pediram ajuda para a Maranata. De acampamentos de verão a igrejas e escolas, a Maranata coordena mais de 2 dúzias de missões dentro dos Estados Unidos e Canadá a cada ano. A América do Norte é um campo missionário em crescimento, com muitas oportunidades para espalhar a palavra e ser transformado através do serviço. E chegou a hora da sua participação aqui no Revista Novo Tempo. É só mandar a sua boa notícia para o nosso WhatsApp, 0 operadora 12 98135 2908. Vamos ver quem já participa por aqui. Margarida de Vargem, São Paulo. Oi, Darcy, minha boa notícia é que minha netinha está passando as férias comigo. Estou muito feliz. Um abraço para todos vocês. Um abraço para você e para sua netinha também. Tudo de bom. Érica de Barreirinhas, no Maranhão. Feliz sábado, Darcy. Minha boa notícia é que vamos começar a Missão Caleb para a honra e glória de Deus. É isso aí. Um beijo grande a todos os Calebs. Gente, hora de mais um rápido intervalo. Mas em seguida tem o 3º episódio da série Pontes para o Futuro. Você vai conhecer a Gisele, uma professora de gastronomia que tinha que dar aulas práticas de casa na pandemia. E para isso contou com a ajuda até dos vizinhos. Eu volto bem rapidinho para contar essa história para você. Julho é o mês dos avós. E quem não quer ver os seus amados idosos bem e com saúde, não é mesmo? Hoje vamos conversar com o coordenador do curso de fisioterapia da Faculdade Adventista da Bahia, Diego Patrício, sobre como garantir a saúde da coluna na melhor idade. Boa noite, professor Diego. Seja muito bem-vindo à Revista Novo Tempo. Boa noite, Darcy. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
e um forte abraço aqui da Bahia para vocês. Nosso abraço para todos os baianos aí também, viu? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar com os cuidados com a coluna? Ela deve iniciar aí em qual fase da vida? Olha, Daci, muitos pacientes perguntam para nós que idade eu devo começar a me preocupar. Eu queria dizer para vocês que o cuidado com a coluna deve começar desde a infância. Vocês que são pais, cuidem com as posições que suas crianças sentam. Está muito na moda as crianças sentarem naquela posição em W. Aquilo traz tantos problemas para a coluna, para o quadril, para o joelho. Cuidado com o peso da mochila que você coloca na sua criança, a forma que a sua criança dorme, a maneira que ela fica sentada no sofá. Então, eu posso dizer que o cuidado com a coluna, se você quer ter uma velhice com qualidade, chegar na melhor idade com qualidade na sua coluna, comece desde a infância. Então, nós pais temos que corrigir os nossos filhos, a postura o tempo todo. Principalmente, celular o tempo todo arqueado, olhando para baixo, curvando a cervical aqui. Não é chatice isso. Temos que chamar a atenção dos nossos filhos. Tem que cuidar. E esse comportamento sedentário que as crianças estão tendo e adotando por causa do aumento da tecnologia já está sendo associado a muitos problemas posturais. Olha só. Deve-se, sim, cuidar muito, Daci. Tá certo. Quais cuidados são necessários para que o idoso tenha aí uma coluna saudável? Perfeito. Eu tenho muitos pacientes idosos. Eu costumo dizer que hoje eu sou quase um osteopata geriátrico, que eu atendo muito idoso. Primeira coisa, tirar o mito de que sentiu dor, tem um problema de coluna, precisa ficar em repouso o tempo todo. Não, isso é mito. O corpo foi feito para se movimentar. Primeira dica que eu dou, precisa ter um cuidado com a sua coluna em movimentar da maneira adequada. Você tem que tirar um comportamento sedentário. A gente pode começar a falar que a nossa coluna, ela é como se fosse uma fábrica. Imagine um setor de uma fábrica com vários funcionários. De repente, vamos supor que aquele setor tem 10 funcionários e 4 desses funcionários pararam de se movimentar de forma adequada, não estão mais fazendo o seu trabalho da maneira correta. Os outros 6 funcionários, durante algum tempo, vai conseguir fazer o trabalho deles e suprir também o trabalho dos seus colegas que estão com menor movimentação. Mas isso, um momento, não vai aguentar mais e ele vai começar a gritar por socorro. É a mesma coisa na nossa coluna. Existe a hipomobilidade. Algumas partes da nossa coluna podem perder a movimentação adequada e essa hipomobilidade gera hipermobilidade, ou seja, sobrecarga em outras regiões. E isso começa a sentir dor e é quando chega para nós. Movimente-se, primeira dica que eu dou para vocês. Tá certo. E problemas na coluna podem trazer outros problemas de saúde, Diego? Importante falar isso, Daci. Não quero enfatizar só apenas o problema de acarretar outras patologias por ter um problema de coluna. Em 2017, problema como lombalgia foi o maior número de afastamentos médicos pelo INSS. Problemas de coluna. Então, não é só um problema que a minha coluna vai trazer um problema, pode trazer um problema no meu joelho, no meu pé, no meu ombro. Eu não estou falando só disso. Hoje é o maior número de afastamento de trabalho por conta de problemas na coluna, como a lombalgia, por exemplo. Diego, quando você fala aí da gente se movimentar, esse movimento precisa ser o quê? Uma caminhada, uma corrida, musculação para fortalecer esses músculos que sustentam a coluna, inclusive. Muitas vezes a própria dor na coluna é em função dos músculos enfraquecidos, né? O que você falaria sobre isso? Daci, excelente pergunta. Eu costumo falar para meus pacientes que nós precisamos ter... eu costumo dizer para meus pacientes que nós precisamos ter 2 tipos de exercícios. Exercício aeróbico, pelo menos 3 vezes por semana, e exercício tônico postural, como um pilates. Eu sou a favor de que pilates seja colocado nas escolas, desde a adolescência. Todos nós deveríamos fazer pilates, porque o movimento normal não trabalha toda a musculatura. Existem músculos profundos que são chamados músculos tônico-posturais. E esses músculos precisam ser trabalhados de maneira adequada.
E exercícios como Pilates ou tratamentos como RPG ajudam muito nesse sentido. Então, pois não. Não, desculpa, pode terminar. Então, precisa estar associado entre um exercício aeróbico e um exercício tônico postural, se você quer ter uma saúde adequada da sua coluna. Legal. Aeróbico 3 vezes na semana, quanto tempo, mais ou menos? No mínimo, 3 vezes por semana, de 30 a 40 minutos. Ótimo. Caminhada leve, depois você pode ir aumentando também esse ritmo. Ótimo. Quais dicas práticas para ter uma coluna saudável para a gente encerrar? Darcy, eu costumava gastar muito tempo com meus pacientes falando sobre técnicas, formas de dormir, maneiras de se sentar. Mas sabe hoje o que eu faço no meu consultório? Eu só falo dos 8 remédios naturais. Os 8 remédios naturais é a principal dica para você que não quer ter problema de coluna. Se você toma água de forma adequada, se você faz exercício, se você toma a luz apropriada do sol, todos esses fatores que envolvem os 8 remédios naturais vão evitar que você, por exemplo, tenha um aumento de peso, e esse aumento de peso tem uma sobrecarga nas suas articulações, e nas suas articulações tenham problemas degenerativos. A coluna, o nosso corpo, ele tem um envelhecimento natural, mas se você utilizar os 8 remédios naturais de forma adequada, eu tenho certeza, você vai ter uma sobrevida muito maior, uma qualidade de vida muito maior. E você que está chegando já na melhor idade, pode viver perfeitamente, sem dores, viver de uma maneira ativa e com qualidade. Com certeza. Diego, muito obrigada, viu? Um abraço para você e para todo o pessoal da Bahia aí. Imagina, um abraço, Darcy. Tchau, tchau. Gente, a educação adventista à distância do UNASP está fazendo a diferença na vida de muitos estudantes. E para que esse atendimento possa ser ainda melhor, foi inaugurado um novo polo físico EAD em Brasília. O ensino à distância tornou-se uma prática bastante comum no cenário pandêmico. E isso gerou um aumento na busca por cursos de graduação à distância. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Educação à Distância mostrou que houve um crescimento de mais de 30% na procura pelos cursos no formato EAD. E nesse contexto, a educação adventista à distância também cresceu. Ganhou 9 cursos novos, mais de 1.000 alunos inscritos e ganhou também um novo endereço. Foi inaugurado no Distrito Federal, ao lado da Igreja Central de Brasília, o mais novo polo físico da educação adventista à distância. A importância de um polo físico aqui em Brasília é a representação local da sede aqui em São Paulo, e aqui fisicamente em Brasília nós temos um ponto de contato para os nossos alunos, para que a atividade que seja necessária realizar em loco, presencialmente, possa ser feita assim que as normas da pandemia regressarem. A cerimônia de inauguração do novo polo foi realizada durante a semana da comissão diretiva e contou com o apoio dos líderes da Igreja Adventista. A educação adventista intenciona alcançar os filhos da igreja, mas intenciona alcançar a comunidade toda. Com isso, ela precisa também alcançar, no nível superior, a diferentes cidades, vilas e povoados. Ela precisa ser modernizada. O EAD tem parte importante nisso. Coloca no coração de cada um esse desejo de poder preparar-se academicamente, fortemente na acadêmica, mas também preparar-se para a comunidade e preparar-se espiritualmente. Nós temos um ideal da educação adventista, principalmente pensando em nossos internatos. Porém, muitos hoje não podem se dirigir ao internato. E termos um polo da educação adventista à distância aqui em Brasília para atender toda esta população, principalmente os nossos jovens, é uma bênção muito grande. Nós estamos felizes por esta oportunidade. O UNASP, a educação adventista, avança na direção do óbvio, avança na direção de modernizar, de levar os seus serviços a mais pessoas no país e até mesmo em outras regiões. Isso exige de nós mais investimentos nos modelos de ensino, nos métodos de pesquisa, e nos demanda o compromisso de oferecer a muita gente a nossa visão, o compromisso com a eternidade, com a preparação de jovens para servir a pátria e com a preparação de jovens para a eternidade. A Tânia é fruto desse compromisso. Ela passou a estudar a Bíblia através das disciplinas curriculares de religião. Eu tenho o maior zelo e respeito por essa universidade,
porque ela me ensinou alguns conhecimentos importantes na vida do ser humano, que é o conhecimento filosófico, científico, sociológico, mas o mais importante na minha concepção, formação de vida, de caráter, de cidadania, é o religioso. A Tânia hoje é um ser humano que fala com a alma, que quer trilhar caminhos para deixar sua marca. Histórias como a da Tânia servem de inspiração para que a educação adventista continue seus esforços em levar o ensino cristão a muitas pessoas, mudando assim o seu futuro, tanto no aspecto profissional quanto no espiritual. A sua filosofia, a sua abordagem traz o elemento de nossa fé. Isso é muito importante para a formação de qualquer indivíduo. Também é uma oportunidade nossa de compartilharmos aquilo que acreditamos. Não só o ensino formal, não só a educação de mais alta qualidade, mas junto à educação adventista traz o conhecimento de Deus. E isso é maravilhoso e com certeza vai contribuir muito para a nossa região. Com certeza. E ainda sobre educação, vamos dar continuidade à série Além do Ensino, produzida pelo Centro Universitário Adventista. Hoje vamos conhecer a história da Gisele, professora de gastronomia, e como ela driblou a pandemia para ensinar de casa. A educação é libertadora, transformadora e é uma das principais ferramentas a garantir o desenvolvimento social, sobretudo numa sociedade tão desigual como a brasileira. E é pela reinvenção que ela segue adiante, resistindo. Quando vemos educadores lutando pela continuidade do acesso ao estudo, como também da qualidade em seu oferecimento, vemos neles mais que professores. São verdadeiras pontes para o futuro. Desde o início da pandemia foi um grande desafio. Primeiro as aulas online e, além disso, um desafio maior ainda, que eram ter as aulas práticas. Então as aulas seriam feitas no laboratório com os alunos. E eu, professora, precisei criar uma estratégia, me reinventar em fazer as aulas dentro da minha própria casa. Foi um processo bem delicado, pois eu tenho filhos pequenos e a nossa rotina ela precisou ser adaptada para que eu conseguisse dar as aulas no período noturno e aulas práticas utilizando a cozinha de primeiro momento, onde eu consegui adaptar ali uma câmera, o computador. Então, foi só uma aula, uma semana que eu gravei dentro da cozinha e depois eu fui pensar e buscar novas estratégias de como eu poderia conseguir um local adequado e uma estrutura adequada para que as aulas acontecessem. Mediante a toda essa situação, os meus vizinhos aqui, a comunidade onde eu moro, se solidarizaram com a minha situação e a minha vizinha, ela ofereceu a varanda dela, convidou para que eu pudesse gravar. E dentro disso foi muito interessante porque eles me acompanharam em todas as aulas, dando suporte tanto tecnológico, então monta câmera, tripé, iluminação, quanto equipamentos, panelas, utensílios. Uma das coisas que pesaram também na pandemia é que as crianças ficaram em casa e a Gisele precisava um pouquinho mais de espaço, até para uma necessidade de ter as aulas um pouco mais focadas para os alunos. E as crianças acabam que ali dispersando. Falei, poxa, eu preciso dar o meu melhor ali para tentar passar, para transmitir, para ajudar a Gisele a transmitir a mensagem de uma forma mais tranquila para a galera. Eu até pensava que a Gisele ia ser tímida, mas não, ela foi hiper aberta. Tanto é que eu até falei para ela, Gi, você é muito boa nisso. Acho que é bacana você ter um pouco mais de aula assim, até para nesse momento de pandemia, deixar um pouco mais criativo, impulsionar um pouco os alunos também a quererem ver as aulas, Então foi um suporte muito legal. Então sempre no final das aulas a gente comia o que era preparado, E aí a gente trilhou, toda semana tinha uma aula prática e se tornava um evento, Então não foi algo tão simples, porque por trás de tudo isso precisa ter as câmeras, Eu falo luz, câmera e cocção, Porque precisa fazer todo o pré-preparo dos ingredientes, separar os utensílios, criar o roteiro de aula, verificar se tudo estava ok, para que pudesse ser
dada essa aula. Eu acredito que eu evolui muito em relação à questão de criatividade, né? Então, às vezes você não imagina que você é criativo, mas você consegue, né, trazer novas ideias, da resiliência, né? Então, a gente se viu naquele momento. Então, assim, eu senti muita angústia, né? Me via angustiada, mas também veio força, né? Para poder criar um estúdio. Os alunos, eles puderam ter uma experiência nova, diferente, que é o preparar de casa também, né? Então, também teve o desafio, professora, vou virar a câmera para você ver a panela, né? Então, foi um momento de aproximação, né? De entender que todo mundo estava passando por um momento novo. Então, muita coisa aí foi agregada no currículo, inclusive já tive vários convites para dar cursos, né? Dar aula em pós, através do trabalho que foi realizado no meio, né, de uma pandemia, no meio dentro de casa, dentro de uma varanda. Por mais de tudo isso que aconteceu, tenho a sensação do dever cumprido, né, e de ver que realmente a gente consegue se reinventar no meio de qualquer situação. E que o aprendizado não foi prejudicado, que a gente se divertiu durante as aulas, né? Então, o que me motiva é fazer a diferença na vida dos meus alunos e dentre isso, né, pensando em saúde, nutrição, gastronomia, é levar, né, uma alimentação mais saudável, adequada, sustentável e que isso se estenda, né, que saia da sala de aula e vá para o lar, né, dos meus alunos, para a comunidade, para que possamos viver num mundo melhor. Nos últimos 20 anos, as matrículas em cursos de graduação mais que triplicaram no Brasil. A proporção de pobres, indígenas e pretos nas nossas 2.608 instituições de ensino superior cresceu 6 vezes através de cotas e auxílios. Porém, desde 2016, essa ascensão estagnou. Em 2019, a matrícula na rede pública cresceu 0,1% e na rede privada 2,4%. E 43,8% dos calouros ingressaram nas universidades na modalidade à distância. E foi então que veio a pandemia. O cenário atual é incerto. Como sempre, há quem duvide do progresso na educação brasileira. Porém, para que ele de fato siga existindo, basta que o educador acredite. Enquanto ele acreditar, nos ensinará a acreditar também. Porque é o professor quem abre as portas e mentes. É o elo. A ponte. Estudar em outro país pode ser uma grande oportunidade, mas também um momento de muita solidão. É desafiador. Por isso, a igreja no Chipre fez questão de receber essas pessoas que estão longe das suas famílias e que podem encontrar lá um novo lar. Acompanhe comigo essa linda história no quadro Missão 360 Graus. Mercy estava determinada em ser uma advogada, mesmo que isso significasse ter que deixar a sua família para estudar na ilha de Chipre. Mas as paisagens, a comida e o idioma eram muito diferentes do Zimbábue. Quando eu cheguei aqui, eu tive um choque cultural. Era diferente do que eu estava acostumada. Longe da família e amigos, Mercy se sentiu sozinha. Ela sentiu saudades da Igreja Adventista do Zimbábue. Mas foi então que ela encontrou uma congregação adventista que falava inglês próximo ao campus. A igreja me ajudou muito. Foi onde conheci os meus amigos e é onde me sinto em casa. Rapidamente, Mercy percebeu que não estava sozinha. Ela encontrou pessoas do mundo todo que vivem no Chipre. Muitas delas também se sentiam sozinhas. Para atender a necessidade de vários idiomas, existem várias congregações adventistas em Nicósia, a capital do país. Uma faz o culto em grego, outra em búlgaro e a terceira em inglês. Geralmente, essas congregações se encontram separadamente, mas de vez em quando elas se juntam. Essa comunidade adventista é conhecida por receber estudantes do país, estudantes que vêm de fora e também estudantes de outras religiões. Nós aceitamos todo mundo. A maioria dos estudantes não é adventista, apenas alguns. Mas todos nós somos tratados iguais e muito bem cuidados pela igreja. As coisas melhoraram quando Mercy fez mais amigos na igreja.
Mas então surgiu outro problema durante o seu primeiro ano de faculdade. Na escola, minha prova estava marcada para sábado e eu não podia fazer no sábado. Eu tentei conversar, mas eles não me permitiram fazer em outra data. Eu me senti derrotada e até chorei. Foi quando eu fui falar com o pastor e então ele escreveu uma carta para a escola. Nós oramos e eu me senti encorajada em saber que as pessoas estavam me apoiando e que existem pessoas que apoiam o que você acredita. Então, eles permitiram que eu fizesse a prova em outra data e, enfim, eu fiz a prova e tirei 10. Essas igrejas adventistas no Chipre são um abrigo para qualquer pessoa que precise de uma comunidade, tanto para quem nasceu na ilha como para quem está longe de casa. Através do método de Cristo, os membros espalham a mensagem de esperança. Aqui existem muitos desafios como a língua, a desigualdade social e o desinteresse pela religião. Por isso, a Igreja de Mercy trabalha duro para atender às necessidades físicas e espirituais da comunidade. Atualmente, o espaço alugado limita as possibilidades, mas um dia eles esperam comprar um prédio para fazer um centro urbano de influência, além de ter uma igreja no local para atender essas congregações em Nicósia, no Chipre. Esse trabalho é muito importante para que mais pessoas encontrem uma família nessas igrejas. Gostaria de encorajar os estudantes e aquelas pessoas que trabalham aqui. Nós precisamos saber que não podemos tomar conta de nós mesmos sem Deus. Por isso, gostaria que colocassem toda a confiança nele e ele irá tornar tudo maravilhoso. Quando apresentamos o amor de Deus para as pessoas diferentes de nós, qual a melhor maneira para nos aproximarmos delas? Dentro daquilo que imaginamos ser o melhor padrão cultural, geralmente o nosso, ou levando em consideração a cultura a ser atingida? O apóstolo Paulo nos deixou, através de sua própria vida, um exemplo inquestionável sobre a importância de intencionalmente levarmos em consideração as diferenças contextuais entre aquele que comunica o Evangelho eterno e aquele que começa a ser exposto ao amor de Deus. Ouça com atenção o que o apóstolo Paulo afirma. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho. Nesse contexto, encontramos a importância de construir pontes de comunicação intencionais para a proclamação do Evangelho eterno. Algo importante aqui é compreender os princípios de comunicação que nós encontramos aqui na Palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo nos ensinou, em diversas situações, que a transmissão de sua mensagem de esperança não seria sem a participação efetiva de seus discípulos. Ao contrário, ele explicitamente comissiona seus seguidores a compartilhar os seus ensinos a todos. Essa é a essência do discipulado cristão: viver e compartilhar a mensagem do Mestre. Essa participação, portanto, tem uma dimensão transcultural, onde o trabalho de tradução afeta ao menos duas áreas específicas: a língua e a cultura local. Quando falamos da língua, obviamente, temos em mente os diferentes códigos usados para viabilizar a comunicação que ocorre dentro de uma cultura específica. Por exemplo, qual seria a premissa básica para compartilhar o Evangelho com uma pessoa que mora na China? É óbvio que o conhecimento básico de mandarim seria eventualmente necessário. Além disso, há aspectos ainda mais profundos quando levamos em consideração a cultura local. Quando, por exemplo, é apresentado a um esquimó que o sangue de Jesus nos torna branco como a neve, ele rapidamente vai perguntar que tipo de branco, já que para sua cultura, que convive com a neve e gelo por milênios, existem 13 tipos de brancos diferentes. Você percebe?
Não dar devida atenção a um contexto cultural específico, como esse que eu acabo de mencionar, pode causar uma proclamação superficial ou, quem sabe, até mesmo incompleta da Palavra de Deus. Entre os muitos exemplos bíblicos da importância da contextualização, o maior e o mais profundo exemplo nós encontramos na vida e ensino do próprio Jesus Cristo. A Palavra de Deus afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Filho de Deus, submeteu-se ao processo de encarnação para ser gerado por Deus como um ser humano. Ele nasceu, cresceu, viveu e morreu como um de nós, dentro de um contexto étnico, histórico e geográfico definido. Portanto, para que nós pudéssemos ter condições de melhor entender quem de fato é Deus e seus propósitos para a raça humana, Cristo veio ao nosso planeta, Cristo veio a este mundo para comunicar uma mensagem de maneira fiel, significante e aplicável ao contexto sociocultural dos seus dias. Através da encarnação, ele comunicou a sua mensagem em padrões culturais humanamente inteligíveis e relevantes. Cristo verdadeiramente pensou, sentiu e agiu como ser humano para que nós pudéssemos ter plenas condições de entendê-lo, de aceitá-lo e amá-lo dentro e através da cultura palestina do século I. Em outras palavras, Jesus Cristo construiu uma ponte sobre o abismo entre dois contextos totalmente distintos, a realidade divina e a realidade humana, deixando assim os seus discípulos e a todos os seus seguidores o exemplo de aproximação para que todos possam compreender a essência da mensagem de salvação. Em nossos dias, o mesmo princípio deve ser empregado. Em qualquer contexto que o agente da missão possa estar, para que aqueles que ainda não conhecem ou ainda não aceitaram o amor de Deus possam, de maneira compreensível e de maneira relevante, ter a oportunidade de escolher viver de acordo com a vontade de Deus e o seu sonho para cada um de nós. Que tal você também ser um instrumento de comunicação relevante do amor de Deus a todos que estejam aí ao seu redor? Tudo depende de uma simples escolha, a sua. É isso aí. Agora eu tenho um convite para te fazer. Na semana que vem tem estreia de uma nova série de reportagens especiais aqui no Revista. Veja o que te espera. A caminhada no esporte nem sempre é fácil, mas a recompensa é sempre grande. Muito além do pódio e das medalhas, o aprendizado é a principal conquista. Vem aí uma nova série de reportagens que vai te mostrar histórias de atletas que estão correndo atrás dos sonhos, de se superar, inspirar e construir um futuro melhor. Esporte, suor e sonhos. Começa dia 19 no Revista Novo Tempo. Eu espero você. Isso mesmo, te espero mesmo, segunda-feira, tá bom? Vamos para mais uma pausa rápida, mas depois do intervalo você vai conhecer o projeto Em Pauta Team, adolescentes de Aracaju, que estão fazendo um programa virtual ao vivo pelo YouTube durante as férias de julho. Tá imperdível. Eu te espero por aqui. Estamos de volta e vamos agora ao nosso giro de boas notícias, hoje com a jornalista Gabriela Frontini. Gabi, feliz sábado. Bom sábado, Darcy. Tudo bem com você? Graças a Deus, e com você? Também, tudo ótimo. Que bom. Vamos às boas notícias agora aqui do nosso giro? Vamos lá. Olha só, a primeira notícia é sobre um projeto diferente aí que eu gostei da ideia, viu? No dia 8 de julho, 20 jovens que participaram da Missão Caleb e do Clube de Desbravadores recolheram 4 sacos de 200 litros de lixo na praia de Mocajuba, no norte do Paraná. A iniciativa fez parte do projeto Amigos do Tocantins, que visa ali preservar a beleza da praia da cidade, retirando o lixo que degrada a natureza. Essa ação deve acontecer uma vez por mês e também vai contar com a participação dos desbravadores da região. Além da limpeza da praia, Darcy, os participantes querem levar instrução e ações ali na área da educação ambiental para escolas e comunidades ribeirinhas de Mocajuba, lá no Pará. Que legal! Eu achei fantástica essa ideia, sabe por quê? Muitas vezes, quando as pessoas jogam lixo nas praias, em locais que não é para jogar o lixo, quando elas veem as outras pessoas recolhendo, elas se constrangem e passam a mudar o comportamento. É um exemplo, né? É um exemplo. Aí fala, puxa, estão recolhendo o meu lixo que eu joguei no lugar errado. Constrangedor, né? Fica constrangido e fala, não vou mais fazer isso. Então, achei interessante aí a iniciativa dos Calebs, dessa região, dos desbravadores também, para dar esse exemplo para manter a natureza limpa, né? Um lugar tão bonito como esse, a gente tem que preservar para poder curtir
contemplar essa natureza linda que Deus criou. E esses jovens são sensacionais, usam as férias, né, para fazer o bem, que legal. Exatamente. E a nossa segunda boa notícia tem a ver com o café da manhã. Você gosta de tomar um café da manhã, Darcy? Com certeza, bem farto. Bem farto, quentinho, nesse inverno, né? Com certeza. Olha só, para amenizar ali o frio enfrentado pela população nas ruas nesse período de baixas temperaturas em Santa Catarina, que geralmente faz um friozinho, né, Darcy? É. Os estudantes do 6º ano da Escola Adventista de Joinville, a unidade Costa e Silva, serviram um café da manhã na Praça da Bandeira, no centro da cidade, no início ali da manhã do dia 9 de julho. Além dos moradores em situação de rua, outras pessoas que passavam pela praça também foram beneficiadas com esse gesto solidário. No local está localizado o principal terminal de ônibus da cidade, ali que é o Terminal Central. E por essa razão, a região é bastante frequentada por trabalhadores que dependem do transporte público. Ao todo, foram servidos ali cerca de 200 kits com pães, bolos, frutas e chocolate quente, além da distribuição de 40 cobertores. A profissional ali de limpeza, né, de serviços gerais de limpeza, Eliana Ribeiro, que foi uma das pessoas atendidas pela ação, ela disse em entrevista ao jornalista Paulo Ribeiro que foi muito gratificante ver um gesto solidário como esse, principalmente nesse momento de pandemia. Ela disse ali que ver como essas crianças, né, com o coração aberto, fazendo caridade a um preço que não existe, foram as palavras dela. É lindo demais. A educação adventista sempre dando um exemplo também, né? É verdade. Esses alunos fazendo esse tipo de ação. Por isso o lema, né? Além do ensino, Além do né? ensino, exatamente. Ela agradeceu muito ali e disse que o café da manhã chegou em boa hora. E a auxiliar de serviços gerais, Sueli Coelho de Matos, que também recebeu o kit do café da manhã dos alunos, parabenizou a atitude deles e revelou que viveu 5 anos em situação de rua e por isso ela entende bem essa dificuldade das pessoas. Então fica aí a dica, né? Para a gente de repente fazer isso também. Servir um café da manhã para as pessoas que não têm tanta condição ou das pessoas que estão trabalhando e dependem de sair cedo de manhã, às vezes sai correndo, não dá tempo de tomar um bom café. Às vezes ali na frente da sua casa mesmo, né, Gabi? Exatamente. A gente já viu aqui situações parecidas de gente oferecendo café da manhã para os lixeiros, por exemplo. Exato. Enfim, É essas muito são as bom. ideias para serem copiadas por você aí de casa também. É verdade, a gente adora solidariedade por aqui, né, Gabi? Exatamente. Muito obrigada, Uma viu? das pautas fortes do Revista. Exato. Darcy, bom restante de programa para você. Eu fico por aqui hoje, tá bom? Certo. Obrigada, Gabi. Obrigada a você. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. E a gente continua com as boas notícias por aqui. Fazer o bem sem olhar a quem é um dos lemas da educação adventista no norte do Maranhão. O colégio ensina na prática o que é o amor ao próximo para os seus alunos, como você viu aqui que a Gabi falou também. Eles apoiaram um jovem atleta que precisava viajar para estudar nos Estados Unidos. Uma simples atitude que ajudou a mudar a vida de alguém. Todos os dias temos a oportunidade de fazer o bem para alguém. E algumas vezes um ato despretensioso pode mudar a vida de outra pessoa. E agora, com a força e a velocidade das mídias digitais, a ajuda pode vir através de um clique. Rodrigo Diniz, conhecido como Digão, é um jovem atleta maranhense que ganhou uma bolsa de estudos em Washington, nos Estados Unidos. Ele ficou famoso em São Luís por causa de uma foto do Wilton. A história dos dois aconteceu em frente ao Colégio Adventista de São Luís, onde o Wilton trabalha. Eu estava saindo aqui no sinal pela porta da escola e eu o avistei de longe. Só que quando eu li a placa que ele tinha ganhado uma bolsa de estudo em Washington, nos Estados Unidos, eu peguei a carteira e também tirei um valor para me ajudar. E ele falou assim: amigão, pode tirar uma foto minha? Aí eu falei: claro, posso sim. Aí eu tirei a foto, só que eu não sabia que iria repercutir tanto. É assim que eu tirei a foto, eu dei umas palavras de incentivo, falei: cara, Deus vai te abençoar muito, não desista porque não é fácil. Todos os dias, Rodrigo veio até o semáforo em frente à escola onde vendia os cremosinhos, que é tipo um sorvete. E por conta da foto que viralizou, várias pessoas começaram a ajudar. Canais de imprensa da cidade vieram entrevistar ele e o sonho foi ficando cada dia mais próximo de se realizar. Para ajudar Rodrigo, o colégio virou um ponto de apoio, onde ele pôde tomar água, usar o banheiro e até almoçar. Eu entrei no programa de intercâmbio, que é daqui mesmo de São Luís, que é a Connect Academy. Ela ajuda jovens atletas a conseguirem bolsas através do futebol em algumas faculdades dos Estados Unidos. E foi aí que o Rafael, da faculdade Everest, me recrutou, que é assim que funciona. Eles olham nosso material de vídeo, nosso DVD de vídeo e fazem um recrutamento. Aí foi que ele me deu uma bolsa de 100% para viajar para
os Estados Unidos e jogar pela Everest. No primeiro dia, o funcionário me deu um pouco de água, pedi logo de pronto, ele me deu a água. No segundo dia, os diretores vieram de encontro, me ofereceram a refeição. Ó, se tu quiser almoçar aqui com a gente, tu pode entrar, sinta-se em casa, tu pode almoçar aqui com a gente tranquilo. Se precisar lanchar também, só informa e tu pode ficar até à vontade. Trabalhando na rua e com a ajuda de várias pessoas, Rodrigo conseguiu os recursos para viajar em busca do sonho, usufruir da bolsa de estudos que recebeu. Antes de viajar, ele fez questão de voltar ao colégio para agradecer por toda a ajuda recebida. Essa história é a prova de que quando cada um faz a sua parte, ajudando ao próximo, o mundo fica melhor. A gente abriu as portas para ajudar nesse sonho, porque também é o que nós acreditamos. A educação, ela transforma a vida das pessoas. Ainda mais como uma escola que ensina que o amor de Jesus nos ajuda a cuidar do próximo. Nosso desejo é que hoje o Digão ele possa levar a educação adventista no coração dele com boas memórias, porque nós estaremos sempre torcendo por ele. Durante essas férias de julho, adolescentes da cidade de Aracaju estrearam uma temporada de um programa virtual. E o mais legal, eles mesmos que fazem toda a produção, viu? Pensam nos temas, músicas e convidados. O projeto Em Pauta Teen tem colaborado muito para a integração dos adolescentes nesta fase de tantos questionamentos. Veja só. Só uma travou aqui, mas tá tudo bem. Obrigada também, Alan, porque ficou muito bonito. E Jorginho também, obrigada. Então é isso, galerinha. Valeu. Próxima semana tem mais. O mês de férias para os adolescentes da Igreja Central de Aracaju está sendo de bate-papo, interação, música e descobertas com temas sobre sexualidade, relacionamento e espiritualidade. Todos estes assuntos e muitos outros serão abordados no Em Pauta Teen, um programa produzido pelos próprios adolescentes e veiculado no canal do YouTube da igreja todas as quintas-feiras de julho. A gente pegou e pensou, quais são os temas que mais afligem os adolescentes, que a gente tem mais dúvida e até mesmo vergonha de perguntar para alguns pastores. Então, a gente começou a reunir isso, criar perguntas e criar os temas. Desde que surgiu o programa Em Pauta, veio realmente essa ideia de fazer algo direcionado para os adolescentes. Então, tudo que eu mais queria era inserir os adolescentes em um programa da nossa igreja. Toda a movimentação da produção do programa tem tirado essa galerinha do tédio das férias atípicas durante o isolamento social. A gente tem algo para fazer, a gente não fica no tédio ou apenas no celular procurando coisas que não tem nada a ver com coisas de Cristo. Mas até quem não está de férias arrumou um espaço aí na agenda para participar do programa de alguma forma. E tem sido uma bênção para todos que estão de férias e até mesmo para mim, que não estou de férias, estou no terceiro ano de ensino médio, estudando para Enem e um monte de coisa. E ainda assim, nas minhas horas de estudo, quando eu paro para ver como tá acontecendo o projeto, eu relaxo, porque eu sei que é uma coisa para Deus. Um conteúdo leve, pensado, apresentado e produzido pelos próprios adolescentes. Jorginho explica como está sendo a experiência de apresentar um programa ao vivo. Está sendo muito bom assumir essa função de apresentador para outros adolescentes, porque é um público ao qual eu me identifico. E adolescentes apresentando influenciam outros adolescentes a participarem também, a participarem do ministério. Nesta fase da adolescência surgem vários dilemas e conflitos de identidade, e estar próximo deles é muito importante. É na adolescência que surgem os diversos dilemas e conflitos de identidade. E o Em Pauta Teen vem com a proposta de oportunizar um espaço para que os adolescentes expressem as suas indagações e que ali haja, através das orientações, à luz da palavra de Deus, uma construção de identidade pautada em princípios e valores bíblicos. Quer acompanhar essa galerinha durante todo o mês de julho? Acesse youtube.com/Adventistas Aracaju. Muito bom. Gente, um dos reflexos da pandemia é ver famílias inteiras em situação de vulnerabilidade social, acometidas por doenças ou mesmo pela perda de emprego.
Isso tudo pode comprometer a renda básica da família e deixá-la dependente de doações para colocar o alimento na mesa. A boa notícia é que a ADRA Rondônia distribuiu 250 cartões com o valor de R$ 240 para famílias necessitadas, dos quais 125 foram destinados ao município de Ji-Paraná. Veja só. Eu levantei de manhã cedo para ir trabalhar, fui até o banheiro, me levantei, escorreguei e bati com a cabeça na parede. Aí fui para o hospital, fiquei internado aí, bati uma tomografia e falaram que era AVC. Aí eu estou nessa situação, vou fazer 4 meses agora. Seu Cícero trabalha como pedreiro e é o único provedor da família de 6 pessoas. Após sofrer o AVC, a situação ficou mais difícil. Tem as continhas para poder pagar, tem energia, tem água, tem... Aí as coisas começaram a apertar um pouco, mas graças a Deus, ajuda das pessoas, né? Com doações, graças a Deus estamos superando. A ajuda para famílias como a do seu Cícero chegou em forma de cartões. A ADRA Rondônia distribuiu 250 cartões Compartilhe. Destes, 125 foram destinados ao município de Ji-Paraná, com o valor de R$ 240. Eles vêm agregar ao orçamento de uma cesta básica, que às vezes a cesta básica não vem completa, então a família tem a opção de ir ao mercado e complementar ali uma mistura, uma fruta, alguma coisa que ela necessite para poder ter ali uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Por exemplo, do seu Cícero, que ele está acamado devido a um problema de saúde, então ele é totalmente dependente de ajudas. Nós, graças a Deus, podemos brindar esse auxílio para ele nessa hora, assim como nós temos outras mães que estão sozinhas com crianças pequenas, dependem de leite, dependem de fraldas, alimentos e tantas outras necessidades que nós temos aqui no nosso município. A Joana vive nessa casa com o esposo e mais 4 filhos. E como consequência da pandemia, a família tem passado por muitas dificuldades, inclusive financeira. E o que tem ajudado a passar por esse momento são as ajudas e doações que a família tem recebido. A gente vive do que os outros ajudam, né? A gente vive de bastante doação. Meu esposo está desempregado, ele faz diária, mas é bem pouco. Às vezes também não é todo dia que tem. É complicado. Mas com criança, a gente passa muita dificuldade. Faltam muitas coisas dentro de casa. Às vezes tem dia que eles ficam sem leite, sem nada. Essa semana passada mesmo não tinha nada para eles. Eu liguei para a Ana veio e me ajudou. A Joana, ela chegou para mim a situação de quando ela ainda estava grávida. Alguém entrou em contato comigo e pediu para que a gente viesse verificar a realidade dela. Em visita em loco, nós verificamos essa necessidade e passamos a acompanhá-la desde então. Às vezes ela não tem leite e são 4 crianças, não dá para dizer, olha, vai deixar esse leite só para beber. Porque as outras crianças acabam querendo tomar o leite também e têm a necessidade do leite. E aí nós vamos atrás de ajuda e a ADRA, ela tem se prontificado, por receber doações, nós conseguimos chegar até essas famílias e atender a necessidade dessas famílias. Vamos dar uma pausa nas notícias do Brasil agora e ver o que foi destaque no mundo com o pastor Williams Costa Júnior, da ANN. Missionários adventistas impactam comunidades por meio do trabalho médico-missionário na Índia. Ministério Está Escrito americano lança recurso para evangelizar crianças. Jovens adventistas em Fiji participam do acampamento Eu Irei. A seguir, os detalhes estão aqui na ANN. Começamos na Índia, um país asiático onde milhões de pessoas morrem todos os anos de doenças evitáveis. Por isso, um grupo de missionários do Light está impactando comunidades por meio do trabalho médico-missionário. Light é um ministério de apoio da Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos, dedicado a fornecer treinamento em evangelismo de saúde em todo o mundo. Um estudo de 2011 mostrou que para cada 10 mil pessoas na Índia, há apenas 20 profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros e terapeutas. Este é um grande problema na Índia. Eu tive o privilégio de ir e frequentar o Wildwood Lifestyle Center, na Geórgia, Estados Unidos,
e lá fiz o programa de 6 meses e o curso avançado, o que realmente transformou e marcou minha vida. Pude ver o quão poderoso esse trabalho médico missionário poderia ser usado, alcançando outras pessoas, tocando e mudando vidas. Eu vejo pessoas que vêm aos centros de estilo de vida com muito sofrimento. Suas vidas foram transformadas no curto espaço de tempo de nossos 10 dias ou 21 dias, e quando elas retornam, posso ver esse impacto. Queria que acontecesse o mesmo aqui na Índia, onde há tanto sofrimento por causa das doenças. Na realidade, as pessoas morrem de doenças que poderiam ser facilmente prevenidas. E não é porque faltam recursos, mas porque o conhecimento básico não existe para eles. Então, um dos nossos sonhos, quando trabalhava com Light, como treinadores de saúde na Índia, é que mais desse conhecimento de saúde sobre como cuidar de nossos corpos, que alimentos comer, uso de remédios simples de hidroterapia e massagens, chegue a pessoas que trabalham dia e noite e têm corpos cansados. Todas essas coisas com as quais crescemos e estamos expostos também podem ser compartilhadas por meio do treinamento do material do Light. Assim, eles vão poder viver uma vida mais saudável e ter métodos verdadeiros e comprovados que Deus nos deu para termos uma vida mais completa e satisfatória, livre do sofrimento e das doenças que as pessoas aqui enfrentam. Eles treinam um belo povo para se tornar médico missionário. Pedem que você vá e estabeleça seu próprio centro e o leve a uma rede entre todos os outros ministérios, assim como as escolas ou instituições afiliadas ao Light. Nossa missão é expandir para todos os estados da Índia, Nepal e Butão programas de restauração de saúde, treinamentos de estilo de vida, tomar cuidados de saúde acessíveis a todos. Queremos que nossas convicções estejam conectadas pessoalmente com nossos estagiários para que possamos impactar a vida deles, não apenas no nível físico, mas também nos aspectos espirituais e mentais. Este é um campo enorme que devemos chegar. É a única coisa que podemos alcançar é apenas pelo método de Cristo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava, então, segue-me. E é exatamente isso que queremos fazer com a ajuda de nossos alunos e de nossos centros. Em episódios anteriores, aprendemos sobre o trabalho realizado por empresários adventistas que fazem parte da ASE, os Serviços e Indústrias de Leigos Adventistas. A ASE equivale à FEA, a Federação dos Empreendedores Adventistas, aí no Brasil. Eles ajudam a cumprir a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo com a sua participação e recursos. O empresário canadense Ruben Dias decidiu colocar o reino de Deus em primeiro lugar em seus negócios e compartilha o seu testemunho manifestando sua paixão por Cristo e pela ASE. Agora, uma grande coisa sobre fazer parte da ASI é que existe um sentimento de pertencer a algo. E depois de participar da ASI, você se sente parte de uma família. E nisso, as pessoas são atraídas por interesses comuns. E se você está interessado em compartilhar ativamente o Evangelho, se você gosta de ir ao mesmo lugar, se você tem um interesse específico como surf, alpinismo, você quer estar com essas pessoas porque você troca ideias e está pensando sobre a próxima viagem, na próxima aventura. Nesse caso, a SI é um eixo onde as pessoas são atraídas por pessoas com ideias semelhantes. Então, o que me atrai, o que me faz voltar, o que me motiva a participar ativamente desta organização é porque estou animado. Quero compartilhar seus pensamentos com outros. Quero ser influenciado por outros que pensam da mesma forma, que têm esse objetivo comum. Portanto, é um campo de interesse comum colocar a SI na minha agenda, não como um sacrifício, mas como algo natural. Porque queremos participar da missão de Deus no movimento adventista de forma ativa. Temos uma tremenda oportunidade de crescimento, e é por isso que a SI pode impactar a igreja, trabalhar junto com a igreja. Então, Jesus virá.
O ministério It Is Written, está escrito em inglês, apresentou um novo recurso evangelístico para crianças, chamado Buried Treasure, Tesouro Escondido. O programa de 21 dias é especialmente projetado para ministrar às crianças durante uma série evangelística, escola bíblica de férias, escola sabatina ou algum evento semelhante. Tesouro Escondido apresenta estudos e canções bíblicas, artesanato, jogos e lições projetados para ensinar às crianças as mesmas verdades bíblicas que são compartilhadas com os adultos em uma série de evangelismo. O apresentador e diretor do programa Está Escrito americano, John Bradshaw, destacou: os jovens são evangelistas e é imperativo que demos a eles ferramentas eficazes para que aprendam e compartilhem sua fé. Tesouro Escondido faz tudo isso. E a última notícia vem do Pacífico Sul. Centenas de jovens do centro e leste de Fiji participaram de um acampamento de fim de semana no Colégio Adventista de Navessal. Com o tema I Will Go, Eu Irei, os participantes passaram tempo com os amigos. Eles se reuniram para adorar a Deus, plantar alimentos, fazer jardinagem e trabalho de manutenção geral para ajudar a escola. Bem, amigos, isso foi tudo por hoje. Se Deus permitir, na próxima semana estaremos de volta com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Que Deus lhe abençoe e um forte abraço. Um forte abraço, pastor, que Deus o abençoe também. Vamos para o último intervalo do Revista, mas fique ligado porque daqui a pouco tem o Fé em Ação, que inclusive traz novidades, viu? A Bárbara estará aqui comigo pessoalmente no estúdio para contar tudo para você. A gente te espera. Nos últimos 2 anos, você acompanhou aqui no Revista Novo Tempo o quadro Fé em Ação. Hoje ele está um pouco diferente. A Bárbara Luz vai nos contar algumas novidades e vamos acompanhar juntos agora. No Fé em Ação, você viaja comigo por todo o Brasil e pelo mundo. Nós vamos continuar nos emocionando juntos com histórias de amor ao próximo. Mas meu encontro com você será aqui, nos estúdios da TV Novo Tempo. Estamos construindo um Fé em Ação com ainda mais histórias. Agora, direto dos estúdios da TV Novo Tempo, vamos mostrar como empreendedores e profissionais liberais unidos podem fazer a diferença. No Fé em Ação, você acompanha projetos, ações e pessoas que transformam vidas. Quer ficar por dentro das novidades que vamos levar até você? Nossas viagens continuam. Seguimos pelo Brasil afora, mostrando como a fé deixa sua marca em cada lugar, fazendo a diferença e plantando sorrisos. No estúdio, Sérgio Azevedo comanda entrevistas marcantes com quem torna esses projetos uma realidade. São empresários, missionários e voluntários que dedicam suas vidas para dar um rumo diferente a tantas histórias e que vão se surpreender com homenagens e recados emocionantes. Estamos recebendo nos estúdios da Novo Tempo um casal maravilhoso. Oi, Fábio. Oi, Patrícia. Que incrível a história de vocês. E o mais incrível disso é que nós ficamos sabendo que vocês gostam do Arautos do Rei. Então a gente queria cantar algo para vocês. Logo o Senhor virá nos buscar. Olá, amigos e amigas da Rede Novo Tempo.
Temos novidades para o mês de outubro. O Fé em Ação vai se transformar num programa maior e com muitas novidades. Você pode ver alguns lances de como será essa programação. Teremos entrevistas com pessoas que fazem diferença por onde andam. Também vamos ter interatividades surpresas. Portanto, o Fé em Ação virá para conquistar o seu coração. Desde já, faça planos de estar com a gente e comunicar a outras pessoas também. Temos um encontro marcado, hein? Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, com a Rede Novo Tempo, juntos com uma programação espetacular para você. Vamos conhecer testemunhos de pessoas que fazem a diferença, seja na comunidade onde vivem ou no universo digital, levando esperança para milhares de seguidores. E também vamos homenagear pessoas que deixaram sua marca, dedicando seus recursos, tempo e talento para cuidar de outros. Sempre tive uma grande admiração pelo tio Ajax. Eu sei que ele foi um médico idealista. Uma das coisas que ele mais gostava era ajudar pessoas a abandonarem os vícios. Só tenho boas lembranças e coisas boas para falar do meu pai. Saudades. Gostou do novo formato do Fé em Ação? E é claro que não poderia faltar aquele momento que vai te deixar por dentro das ações da Federação dos Empreendedores Adventistas. Um lembrete dos eventos e lives, as principais iniciativas e outros momentos especiais da fé com André Aurel. O que nos motiva a fazer o Fé em Ação crescer cada dia mais? É que por trás de cada olhar existe um enredo de luta, de necessidades e de muitos sonhos. Pessoas que doam um pouco de si para preencher e abençoar outras, e pessoas que retribuem essa ajuda com sorrisos e gratidão. Faça parte dessa história e seja parte de outras tantas histórias. Em outubro temos um encontro marcado com o novo Fé em Ação. Te vejo lá! É isso aí, minha gente. O Fé em Ação deixará de ser um quadro dentro do Revista. Hoje será uma pequena despedida, mas o Fé em Ação volta em outubro, como um programa de 30 minutos inéditos todas as semanas. E para contar um pouco mais sobre essas novidades, vou conversar agora com a Bárbara Luz e com a Renata Paz, que estão aqui comigo, abrilhantando o nosso cenário aqui. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Tudo bom, Darcy? Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Legal. Boa noite, Darcy. Boa noite para quem nos acompanha no Revista. Muito bom ter vocês aqui, viu, meninas? Bom, gente, nós sabemos que o Fé em Ação é um programa que mostra ações sociais, evangelísticas e educacionais que recebem apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas. O que muda com o novo formato, Bárbara? Darcy, sem dúvida, as histórias emocionantes de transformação de vidas continuam, né? Mas eu não ia deixar de trazer algumas novidades também, né? Com certeza. Em primeira mão aqui no Revista. Em primeira mão. Essa parceria, né? Nós somos aí uma família, né? Verdade. Já participamos de tantas coisas juntas, né? E uma das surpresas do nosso cenário é que nós teremos uma entrada secreta no cenário. Para quê? Não sei. Acho que tem que acompanhar o novo Fé em Ação para saber, né? Em outubro, então. Tudo bem. Eu não vou nem forçar aqui para ser uma surpresa para o pessoal, tá bom? Gente, o Fé em Ação cresceu e também temos novos membros na equipe deste programa. Vimos na reportagem que teremos o Sérgio Azevedo conduzindo entrevistas ali, o André Aurel falando das novidades da Federação dos Empreendedores Adventistas e a Renata Paz, que você já deve ter visto, inclusive, algumas reportagens dela aqui no Revista, viu? Agora ela vai viajar pelo Brasil para gravar reportagens de histórias e projetos da fé. Quais têm sido os desafios dessas viagens aí, Renata? Conta pra gente. Seja muito bem-vinda à família Fé.
Muito obrigada, estou muito feliz em fazer parte da equipe. E eu confesso para vocês que no momento de pandemia tudo mudou, inclusive o contexto das viagens. Então, é realmente desafiador você chegar numa cidade em que a realidade já não é mais a mesma de tempos atrás. E as histórias também, elas têm sido trilhadas e escritas a partir do que a gente tem vivido na pandemia. Então, isso é realmente muito desafiador e vem coisa muito boa por aí, né, Bárbara? Com certeza. Sem dúvida. Não, e eu tenho certeza que vocês também estão seguindo todos os protocolos de segurança, né, para se proteger, para proteger também quem vocês visitam. Exatamente, né, porque a gente vai nas casas, entrevistas, temos todo esse cuidado com a nossa equipe, com quem a gente vai, porque é necessário cuidar tanto da gente quanto do outro. Eu vi, inclusive, em algumas fotos que você postou nas suas redes, né, pessoal bem distante ali dos convidados, né, e isso é muito importante nesse contexto de pandemia. Né? Bom, gente, as gravações do novo formato do Fé em Ação já começaram, viu? Agora, além de apresentar ao lado do Sérgio Azevedo, a Bárbara será a diretora do programa. Queremos spoilers do cenário. Vai rolar? Olha, com certeza a gente tem que trazer uma novidade aqui para o pessoal do Revista, né? O nosso cenário, ele está sendo planejado com muito carinho. Nós temos aí alguns espaços novos, temos aí um espaço para o Sérgio fazer as entrevistas e conversar sobre as histórias também, né? E uma das coisas que a gente quer trazer também no cenário é um espaço para surpresas. Eu comentei de uma entrada secreta, a gente quer reforçar essa ideia da federação e esse nosso propósito de transformar vidas. E muitas vezes a gente tem essa ideia de quando a gente chega até um projeto, e a Rê hoje viaja bastante, eu já viajei bastante para contar histórias, que nós vamos transformar a vida de quem está lá quando a gente chega com uma surpresa, quando a gente chega com uma ajuda, mas na verdade aqueles que ajudam, a cada dia eles se sentem mais próximos de Deus e eles são transformados. Então, eles merecem ouvir algumas histórias que talvez eles não conhecem. Já estou falando acho que demais, né? Não, pode falar à vontade, amiga. Tá todo espaço seu aqui. Inclusive, gente, você que acompanhou o Fé aqui dentro do Revista sabe que a Bárbara que fazia essas viagens que agora a Renata está fazendo, tá? E eu queria que você contasse também um pouquinho sobre isso, como foi todo esse momento seu lá em relação às viagens que você fez, tá? Olha, gente, é muito emocionante. Eu falei para você que eu estava emocionada, né? E realmente eu estou muito emocionada. Gente, nossa, 2 anos de parceria aqui dentro do Revista, uma nova fase, mas nós somos transformados a cada dia. É um programa que transforma a nossa vida, é um programa que nos ajuda a olhar para o próximo de uma maneira diferente. Então, hoje eu sou uma pessoa diferente, a Rê está no processo também de acompanhar essas histórias. Hoje estou agora mais nos bastidores, cuidando de alguns detalhes e também estarei apresentando, mas sem dúvidas continua transformando a nossa vida. É uma transformação mesmo, ver vidas transformadas, né? Começa por a gente. Gente, Manaus e Rio de Janeiro serão alguns dos destinos da gravação da próxima temporada do Fé, viu? Renata, fala pra gente, você já esteve aí em algum lugar que foi marcante, foi desafiador para você? Olha, estive em Manaus. Confesso para vocês que me marcou muito. E eu vou dar um spoilerzinho aqui de um projeto que foi o que realmente me fez, inclusive, derramar lágrimas, porque o nome do projeto é Corrente do Bem. E em janeiro, quando teve o colapso do sistema de saúde em Manaus, por conta da falta de oxigênio, empresários, profissionais de diversas áreas se uniram para conseguir oxigênio, cilindros de oxigênio para a população. Então, inclusive, eu entrevistei um empresário que o sogro e a sogra dele estavam melhorando de saúde, então ele conseguiu pegar esse cilindro de oxigênio e levar para uma outra família que ele nem conhecia. Então, a gente vê a doação das pessoas, a entrega, pessoas saindo da sua zona de conforto, da sua área profissional para se doar para outra área. Em prol do outro. Em prol do outro. É muito legal, gente, é muito emocionante. Bárbara, eu queria que você reforçasse o convite aqui para o pessoal do Revista, né? Afinal, foram 2 anos de parceria. Quando que a gente estreou aqui o quadro dentro do Revista, você lembra? Dia 5 de julho de 2019. Olha só, tá de aniversário, inclusive. Tá ali, de aniversário. De 2 anos e 1 semana, né? Com certeza, foi muito emocionante. Queridos, muito obrigada pela companhia nesses 2 anos aqui no Revista. Foi um prazer estar aqui, um prazer ter essa parceria, mas em outubro estamos de volta e eu aguardo você. Nós temos que voltar para passar mais detalhes, dia, horário, porque aqui em primeira Vai ser uma vez na semana, Renata?
Renata, não, desculpa, Bárbara. Nós teremos uma vez por semana um programa inédito, mas teremos reprises também durante a semana. Então, todos os detalhes a gente volta aqui para o Revista para mais pertinho da data ali da estreia. Com certeza eu recebo vocês de volta aqui, tá bom, meninas? Com certeza. Sucesso, que Deus possa usá-las tremendamente na obra dele e que o Fé possa ser instrumento de Deus, né? Para transformar vidas, para fazer com que mais pessoas tenham esperança. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Até outubro. Muito obrigada, Darcy. E a gente espera vocês lá no Fé. Isso aí. Um beijo, meninas. Fiquem à vontade aí que eu continuo com as boas notícias por aqui. Gente, mudando de assunto, eu já te contei que semana que vem tem estreia de uma nova série de reportagens aqui no Revista, desta vez sobre o esporte, já que estamos prestes a assistir a mais uma Olimpíada. E na segunda-feira você vai conhecer a história da Ieda Guimarães, que vai representar o Brasil lá em Tóquio. Veja só. Há quase 5 anos, essa pira olímpica aqui estava acesa e essa região do centro do Rio, lotada de gente, celebrando a estreia dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O ano agora é 2021, vai acontecer mais uma edição dos Jogos Olímpicos, só que em um contexto completamente diferente, em tempos de pandemia. O denominador comum entre esses dois eventos esportivos é o seguinte: a coragem, a garra e a dedicação de atletas que vão representar o Brasil lá em Tóquio. Ieda Guimarães é uma dessas atletas. Cheia de expectativa, ela espera que os Jogos tragam esperança para todo mundo. Eu acredito que vai ser único, os Jogos vão ser únicos. Vai ser felicidade. Todo mundo está ali porque tem uma paixão, todo mundo quer que as outras pessoas vejam o esporte delas, o quanto elas amam aquilo. Então, a gente que é atleta, a gente está indo com amor. Então, eu acho que é isso que a gente quer passar. Eu convido todo mundo a ver a gente fazendo o que a gente ama e se divertir também. Tá imperdível. E a cada dia da semana você vai ver uma história incrível com vários atletas brasileiros que estão nos representando lá em Tóquio. O programa de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.